Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos começar falando das doenças, né, que são causadas por vírus, por bactérias, por fungos e por protozoários. E hoje nós vamos começar falando das doenças que são causadas por protozoários, tá? Os protozoários, gente, para quem não conhece, eles são parasitas, né? São micro-organismos que vivem em fácil adaptação em qualquer ambiente, né? A gente vai encontrar, por exemplo, protozoário na piscina, a gente vai encontrar protozoário no banheiro, a gente vai encontrar protozoário na água ou em locais até mesmo úmidos, tá? Os protozoários, em sua grande maioria, apresentam vida livre e são encontrados em diferentes ambientes, né? Esses ambientes eles podem ser aquáticos ou úmidos. Existem, no entanto, espécies que vivem em associação com outro organismo, que é o caso dos parasitas, tá? Aí, quando a gente olha a estrutura do parasita, o que vocês têm que entender? Que o núcleo do parasita, né, desse protozoário, ele é bem organizado. Se vocês conseguem ver, essa bolinha bem no meio é o núcleo. E o núcleo dos protozoários, eles são bem organizados. As organelas também são bem organizadas. Então, no geral, qualquer pergunta que fizerem para vocês sobre protozoário, como é a organização celular de um protozoário, vocês vão dizer que a estrutura celular, as características de um protozoário se apresenta de uma forma bem organizada, principalmente no núcleo, né, no citoplasma. Beleza? A primeira doença, né, a primeira patologia que a gente vai ver que é causada por um protozoário é a amebíase. Para quem não conhece, a amebíase ela é um quadro, né, de infecção intestinal, onde causa uma diarreia grave, né, uma diarreia aguda. E essa doença mata cerca de aproximadamente 100 mil pessoas por ano. Tá? Ela é uma doença que vai ser causada pelo protozoário, né, chamado de entamoeba histolítica. Aí eu coloquei o ezinho, né, ponto histolítica. Só para que vocês possam saber que se chama entamoeba histolítica. Cerca de 80% dos portadores eles são assintomáticos, ou seja, eles não apresentam nenhum sintoma. E pelo fato de não apresentar nenhum sintoma, pessoal, vai ser um fator que vai dificultar para a diminuição do número de casos, porque muitas pessoas possuem a amebíase e às vezes elas nem sabem, né, porque ela se apresenta em muitas vezes, cerca de 80%, né, dos portadores eles são assintomáticos, não sentem nenhum sintoma, tá? E ela pessoal, mata cerca de 100 mil pessoas por ano. Ela é a segunda maior taxa de mortalidade por parasitoses no Brasil. Beleza? A amebíase ela é também conhecida como desenteria amebiana. A gente vai encontrar esses dois nomes, né, nos livros de parasitologia. O agente causador, como eu falei para você, é chamado de entamoeba histolítica, certo? Então, se eu perguntar para vocês na hora da prova qual é o agente causador da amebíase ou desenteria amebiana, vai ser o entamoeba histolítica, ele que é o agente causador, tá? As entamoebas, elas formam lesões intestinais de difícil cicatrização, provocando fortes diarreia. E muitas vezes, galera, a diarreia vai apresentar pequenos sangramentos. Então, por que apresenta esse sangramento nessa amebíase? Porque está criando o quê? Uma desorganização intestinal, né? Está causando ali uma lesão intestinal. Por isso que muitas vezes a diarreia ela vai se apresentar ali com pequenos pedaços de sangue, tá? A forma de contágio vai ser como é que a pessoa vai se contaminar, né? Como é que ela pode desenvolver a amebíase? Através da ingestão de água e ou alimentos contaminados com cisto de entamoeba histolítica. Ou seja, a gente pode pegar tomando uma água da Caesa, por exemplo, né? Dependendo do local, pode, né? Eu posso pegar de um tomate mal lavado? Pode. Pode pegar de um cheiro verde mal lavado? Também pode. Então, essas são as formas de contágio, pessoal, que a gente vai estar adquirindo essa doença, né? Através desse
micro-organismos chamados de entamoeba histolítica. As entamoebas alimentam-se de sangue e de células do tecido glandular e conjuntivo, reproduzindo-se ativamente. Vamos supor que tu introduziu, conseguiu tu foi comer um pedaço de tomate. Tu colocou ali 100 mil, por exemplo, entamoebas, cistos desse dentro do teu organismo. Em pouco tempo, tu vai ter 200 mil, por exemplo. Então, elas se reproduzem de forma muito rápida, certo? A amebíase ou desinteria amebiana, né? Nos locais invadidos, elas vão formando-se abscessos que, ao romper, liberam sangue em milhares de entamoebas, tá? Os cistos são eliminados com as fezes que podem contaminar o ambiente. Por esse, a pessoa desenvolveu a amebíase, né? Fez ali a defecação, aquelas fezes, elas também estarão contaminadas. Se outra pessoa chegar a consumir algo com aquela substância, também vai estar desenvolvendo a amebíase. Beleza? Facinho. Os sintomas, galera. Dores abdominais, acompanhadas de forte diarreia. Uma das características mais importantes da amebíase são as fortes diarreias. Os abscessos têm cicatrização lenta, mesmo depois da melhora do quadro clínico. O que seriam esses abscessos, pessoal? Esses abscessos acontecem lá no intestino da pessoa. O portador continua eliminando cistos, propagando a doença. Então, um dos diagnósticos, galera, para fechar um quadro de amebíase é o exame de quê? De fezes, né? Onde vai estar detectando através do laboratório a presença do entamoeba histolítica nas fezes, tá? Como é que vai ser a prevenção, professor? Adotar medidas de higiene, basicamente são as situações de higiene, tá? Tais como construir instalações sanitárias adequadas, privadas, esgotos e fossas sépticas, né? Que seriam essas fossas sépticas? Fossas limpas, né? Fechadas. Filtrar ou ferver a água potável, lavar muito bem os alimentos consumidos crus. Como eu falei, o exemplo que eu sempre gosto de dar quando eu falo dessa patologia são os tomates, né? Maior higiene pessoal previne não só a amebíase, mas muitas outras doenças também, tá? Então, quando a gente fala de profilaxia, galera, a gente está falando de prevenção. Beleza? Vamos falar um pouquinho da leishmaniose, né? Ou úlcera de Bauru, que a gente conhece. A leishmaniose ela é também conhecida como leishmaniose tegumentar americana. Né? Qual é o agente causador dela, professor? É chamado de leishmania, tá? Que é o parasita lá, chamado de leishmania, que é o protozoário. Qual é o vetor, pessoal? O vetor é o mosquito birigue, mas ele é também conhecido como mosquito palha. Ele é mais conhecido como mosquito palha. Esse mosquito, pessoal, ao picar o indivíduo, o que ele vai colocar dentro do indivíduo? As leishmanias, né, que é o agente causador, tá? Vai ser inoculado via saliva pelo sangue. Os protozoários atingem a pele e as mucosas, causando feridas e lesões graves, tá? Causando, então, como eu falei, essas lesões graves, tá? Então, só para vocês terem o entendimento, só vou repetir aqui. O que é o agente causador é uma coisa e vetor é outra. Quem é o agente causador? Chamado de leishmania da malária, da leishmaniose. Quem é o vetor? Quem é que vai levar esse parasita, pessoal? Essa leishmania é o mosquito palha. Ele vai picar e vai inocular através da saliva, né, no indivíduo. Beleza? Aí eu tenho uma imagem, né, mostrando pra gente o mosquito palha. Aí ele vai inocular, olha só a lesão que vai causar aí na pele do indivíduo, certo? Aí a gente tem também a doença de Chagas, tá? Que é uma das doenças bem conhecidas, né, que a gente lembra logo do nosso açaí que a gente toma. Quem é o agente causador dela, pessoal? Essa questão de prova, Trypanosoma cruzi. É ele que é o agente causador da doença de Chagas. Quem é o vetor? O vetor vai ser o famoso barbeiro, tá? Então, o agente causador é aquele que vai causar a doença.
E o que é o vetor? É aquele que transporta a doença. Beleza? Aquele que transporta o agente causador, tá? E o vetor da doença de Chagas vai ser o barbeiro. O inseto adquire o agente ao sugar o sangue de pessoas ou de animais silvestres contaminados. Às vezes a pessoa culpa alguns animais, mas na verdade não é o animal que tem culpa, né? E sim esse camarada aí que é o agente causador, o Trypanosoma cruzi. Beleza? Falando mais aqui da doença de Chagas, né? Animais silvestres como tatu, tamanduás, gambás, raposas, macacos, morcegos e outros são reservatórios naturais da doença. Ou seja, por exemplo, o barbeiro vai lá, pica essa pessoa que está contaminada e vai inocular em outras pessoas, né? Ao sugar o sangue, o inseto elimina as fezes contaminadas com tripanossomas. Ao coçar o local da picada, o protozoário entra em contato com o hospedeiro. Então, isso está bem fácil de entendimento para a gente. Beleza? Inclusive, tem um grupo que vai falar para mim bem mais aprofundado sobre doenças de Chagas. Aí aqui eu tenho o ciclo, né, da doença de Chagas. Os sintomas, pessoal. Além dos que a gente conhece, onde o coração fica grande, o esôfago fica grande, né, o intestino fica grande. Os tripanossomas eles instalam-se principalmente em órgãos musculosos, como o coração, provocando taquicardia e dilatação do órgão. Também pode se instalar no esôfago e intestino, tá? Quando eles se instalam nessas regiões, pessoal, vai ter um aumento desse órgão, beleza? Profilaxia, como é que vai ser a prevenção? Tem que combater o extermínio do barbeiro, que é ele que é o vetor do tripanossoma. Beleza? Substituir casas de taipa ou madeira por construções de alvenaria. Restringir o contato com animais silvestres, porque eles são hospedeiros naturais do Trypanosoma cruzi, tá? Evitar transfusões de sangue de procedência desconhecida. Beleza? Vamos ver um pouquinho a malária, né? A malária, galera, ela é uma doença infecciosa febril aguda. O que isso quer dizer, febril aguda? Que causa uma febre de forma muito rápida, que é causada por protozoários, né, transmitidas pela fêmea infectada do mosquito Anopheles. Questão de prova. Qual o nome do mosquito da malária? Não é a Aedes aegypti. A Aedes aegypti é da dengue. Da malária é o Anopheles. Beleza? E muitas pessoas confundem, né, do causador da dengue e causador da malária. Quem causa a malária é o mosquito Anopheles, tá? A dengue é o Aedes aegypti. Beleza? Aí sobre o agente causador, pessoal, tá aqui, ó. O Anopheles, que é um mosquito, né, ele é o vetor. Aí o que ele vai carregar dentro do seu organismo? O Plasmodium vivax, né, que é o mais incidente aqui na nossa região. O Plasmodium malariae, né, e o Plasmodium falciparum, tá? O vetor, pessoal, é o mosquito do gênero, que é, como eu falei, acabei de falar para vocês, é o nosso mosquito Anopheles, tá? Sinais e sintomas, que é febre alta, essa febre alta ela é aguda, calafrios, tremores e sudorese. Beleza? Aí aqui eu tenho uma imagem bonitinha do Anopheles, tá? E uma imagem no final aí pra gente acabar com o mosquito. Beleza? Grande abraço a todos.